Barbieri terá problemas para encaixar a equipe contra o Santos. Primeiro, são os desfalques. Segundo, é a falta de tempo. Vamos falar sobre isso. Eu vou dar minha opinião sobre o jogo de ontem. Consegui assistir mais uma vez o jogo para trazer essas informações para vocês. Vamos falar também, trazer a classificação da rodada e os desfalques do Santos para enfrentar o Vasco neste domingo. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, aos membros do canal também, muito obrigado. Olha, vamos acertar esses placares aí, hein? Já tem 2 rodadas que ninguém acerta placar no bolão, meu Deus do céu. O galera do Cartola também tá indo muito bom, hein? Um abraço pra galera que tá fazendo essa pontuação aí muito boa lá no nosso Cartola. Galera que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco porque há um misto de emoções na torcida do Vasco. Ao mesmo tempo que o resultado claramente não foi bom, porque era um adversário que não ganha há muito tempo. O Vasco deu muito mole. Primeiro tempo do Vasco horroroso. Segundo tempo o Vasco tenta jogar uma bola ali, consegue ver. Acho que clareou algumas coisas por Barbieri, principalmente na questão de mudar esse estilo de jogo. O Vasco no segundo tempo joga no 4-3-2-1, organização ofensiva, quando o Vasco está com a bola no 3-2-5, né? Com o Jair descendo ali para o meio da zaga para fazer essa movimentação, o Léo e o Bambu abrindo um pouquinho mais pelo campo e dando maior liberdade aos laterais, Eric Marcos, Figueiredo dando essa movimentação, Piton aparecendo e aí o Vasco começa a jogar melhor, né? Do outro lado, do lado direito, o Galaça junto com o Orelhano que fizeram a jogada de gol, né? Inclusive, e o Vasco começa a melhorar. Foi bom? Não, mas foi uma melhora. Em relação ao Vasco que foi no primeiro tempo, o Vasco mudou muito. Mas fica aquela clara ideia. O Vasco precisa voltar ao 4-2-3-1, que era o melhor momento do Vasco na temporada. Quando o Vasco joga lá em Brasília, com o Eric Marcos jogando pelo lado esquerdo, o Peck jogando pelo lado direito, o Alex centralizado, o Vasco jogando com a dupla de volantes. Na época, Jair jogou com o Rodrigo, teve Jair jogando com o Zé Gabriel também. Esse é o melhor momento do Vasco. O Léo aparece construindo, os jogadores de lateral também aparecem jogando um pouquinho mais. Então esse foi o melhor momento do Vasco na temporada. Precisa buscar isso porque foi quando o Vasco foi mais efetivo. O Vasco que inclusive treinou hoje, está passando aí do lado da sua tela, lá no Couto Pereira, antes de vir para o Rio de Janeiro, voltar ao Rio de Janeiro. O Vasco, inclusive eu esqueci de colocar na tela, agora foi. O Vasco treinou lá no Couto Pereira, fez um treinamento aí, galera que jogou fez um treinamento mais regenerativo. O Vasco volta ao Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira. E é o seguinte, Barbieri vai ter que definir algumas coisas. Por quê? Não tem Andrei Santos, não tem Marlon Gomes. O próprio Barbieri, a priori, está fora. O Vasco fez aí um efeito suspensivo, está buscando um efeito suspensivo para que o Barbieri esteja em campo. E ele vai ter que montar essa equipe da melhor maneira possível. Eu acho que, se eu sou o Barbieri, eu coloco dois volantes, coloco o Alex ali mais centralizado, trago de volta o Eric Marcos, faço aquele time que estava dando certo. Joga contra o Santos assim. Acho que é o ideal. O Vasco precisa propor o jogo. O Vasco, para ter uma ideia, o Vasco ganhou 5 pontos fora de casa, né? Porque o jogo contra o Fluminense é contado como fora de casa. Dentro de casa o Vasco só tem um ponto. Foi o jogo com o empate, né, que o Vasco tem. Na verdade, o Vasco não tem ponto dentro de casa, né? Se a gente for contar. Tem, com o Palmeiras. É o único ponto que o Vasco tem dentro de casa. Então, tem que propor jogo. Do lado do Santos, a gente sabe que o Santos não terá 3 jogadores muito importantes para o esquema deles. O Marcos Leonardo está no sub-20. O Mendonça saiu machucado do último jogo. Foi o grande destaque do último jogo do Santos, o Mendonça. Inclusive fazendo gol, dando passe. E o Soteldo que tem uma lesão. Por isso também está fora. São os desfalques aí do Santos
para o jogo contra a equipe do Vasco. Desculpem aí que eu me bati, que eu dei uma porradinha no microfone, vai dar uma porradinha aí no áudio de vocês. Mas enfim, acredito que tem sim como propor. O jogo de ontem mostrou que o Vasco pode jogar propondo. Tem que tomar cuidado um pouco com a fase defensiva. Por pouco o Vasco não tomou um gol ontem porque foi muito à frente e acabou esquecendo a marcação. E aí o Galaça salva aquela bola em cima da linha. Mas tem como fazer esse tipo de jogo. Só para relembrar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, vou botar na sua tela aí. O Vasco tem 6 pontos, tá ali empatado com Bahia, com Flamengo. A diferença é que o Vasco tem 3 empates e 1 vitória. Os outros dois têm 2 vitórias e 3 derrotas. Por isso o Vasco está em 14º. Você vê que está muito embolado, né? Se perder, o risco de entrar na zona de rebaixamento. Se ganha, você tem um risco até de chegar lá em 5º, 4º colocado, dependendo do resultado dos outros times ali mais à frente. Então, o Vasco precisa somar pontos. Passar do Santos, que para mim hoje é um adversário direto. Para mim o Vasco está brigando pelo meio da tabela. O Santos é uma briga do Vasco. Bahia é briga do Vasco. Próprio Coritiba, o Cuiabá, entre outros times. São times que o Vasco não pode perder pontos. Que querendo ou não estão brigando pela mesma faixa de tabela. Eu já falei isso aqui na live quando a gente terminou o Campeonato Brasileiro da Série B. Falei quando a gente iniciou o campeonato. Falei quando terminou o Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato Carioca. Eu não acho que o Vasco vai brigar lá em cima. Acho que o Vasco vai ser um time de meio de tabela. E para isso, o Vasco não pode perder pontos contra times de meio de tabela. Ah, Léo, mas eu quero a Libertadores. Cara, sinceramente, eu vejo outros times muito mais preparados hoje do que o Vasco. E isso reflete na nossa tabela. Por isso o Vasco não pode perder pontos para determinados times. Porque senão acaba prejudicando lá na frente no planejamento. Mas é isso. Jogo contra o Santos, próximo domingo às 16 horas, Dia das Mães. São Januário, mais de 15 mil ingressos vendidos. Tá rolando uma dúvida aí, né? Muita gente falando, vou ficar com minha mãe, não e tal. Outros não, outros querendo ir para o jogo. Mas a questão é o seguinte, o Vasco precisa fazer um jogo diferente, precisa apresentar soluções. O Vasco teoricamente só tem mais um dia para treinar, porque hoje foi um treino muito mais regenerativo, treino de questão física. Não foi um treino em que o Vasco fez questões táticas. Amanhã no CT o Vasco fará esse trabalho, mas Barbieri vai ter que encontrar uma forma de jogar aí para que o time melhore e não tenha essa dificuldade que está tendo, principalmente para propor jogo. Caso contrário, a gente vai ter aí mais um jogo monótono e chato. Então é isso. Esperar melhoras. Acho que o jogo de ontem mostrou que a gente tem opções e que pode rolar soluções. E agora é esperar que o Barbieri consiga encontrar isso em campo e o Gigante da Colina consiga sair com a vitória contra o Santos. Então é isso, muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Deus abençoe a todos, até a próxima. Saudações vascaínas, valeu e até mais. Tamo junto!